Na noite de hoje haverá uma programação especial e a introdução Fadas e Dragões de Estela Cabas e a música de João e Maria. Os textos são Mr. Boné, autora Iria Belchior, intérprete Iria Belchior. Não tenham medo, autor Jair de Freitas, intérprete Carlos Guedes. Agora chega, vou fazer o espetáculo. Tá, muito obrigada. Ai, dá licença. Boa noite. Eu gostaria de pedir um minutinho, ou alguns minutinhos, da atenção de vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito mesmo as pessoas que largaram seus afazeres hoje à noite e vieram até aqui, gentilmente, aceitando o nosso convite. É uma reunião, acho que um pouco para matar a saudade de muita gente, que a gente não via há muito tempo, um pouco porque eu estou chegando nesse pedaço, e então as pessoas, assim, muita gente estava em outro lugar e o pessoal falou, vamos fazer alguma coisa junto. Elas já estavam aqui na casa e eu vim para casa agora, então era uma forma também de chamar, de convidar os meus amigos para poder estar compartilhando esse momento. E assim, elas já tinham dado um nome a esse lugar, chamado Oficina Educacional. E assim, há algum tempo a gente vinha conversando qual era o objetivo da casa. E assim, é justamente poder estar trabalhando, ajudando os técnicos, as mães, as crianças, com as questões das dificuldades de aprendizagem. Então, obviamente, por isso a gente também convidou as pessoas que, de uma certa forma, mais ou menos, estão ligadas, direta ou indiretamente, às crianças. E daí a gente ficou pensando assim, bom, então a gente vai fazer uma festa, para estar mostrando o espaço e até tem realmente um objetivo aí de estar trazendo alguns cursos que podem estar sendo usados ou não pelo pessoal da escola. Mas também, da verdade, falando um segredinho para vocês, os cursos eram a única coisa para a gente ter um motivo para fazer a festa. Porque a gente preparou aqui um pessoal do teatro para falar alguns textos, porque a realidade era um convite para que se faça um minuto de reflexão, pensando em algumas coisas muito sérias do nosso percurso da educação. Aí vocês vão falar, poxa, mas e a psicologia, Exatamente porque nós estamos do outro lado, estamos no final da linha. Quer dizer, quando uma criança chega a gente, lá na salinha, naquela sala do fundo, na sala azul, quer dizer, já um caminho imenso, já passou por várias escolas, já teve o pai, a mãe, alguns problemas, os cansados professores, porque hoje ser professor é muito difícil, orientador, e a gente sabe que a turma assim está atravessando uma dificuldade enorme e a criança chega na gente, mas a gente já tem uma equipe de gente que caminhou junto com essa criança. E quando você vai começar a conversar para fazer o caminho de volta, então o objetivo a gente está parando um pouco para refletir na questão da prevenção. Porque o que nós podemos fazer com uma criança naquela salinha quando existem milhares e milhares de crianças lotadas nas escolas? Quantas crianças que nem vão nunca chegar por isso, por aquilo, por preconceito ou por não preconceito, por falta de condição ou não, até por falta de entendimento da família, da possibilidade. Então acho que a coisa, o buraco é mais embaixo. Eu acho que a questão, ela está acima da psicologia, ou seja, da saúde e da educação. Eu acho que é uma coisa que as pessoas poderiam refletir um pouco de uma coisa muito séria, que é a questão da falta de limites. De uma forma geral. Então, veja bem, se a gente pensar numa historinha, na historinha infantil, para que vocês possam pensar um pouco em cima disso, vocês vejam bem, as fadas e os dragões e as bruxas, elas encantam e ao mesmo tempo aterrorizam a criança. Isso não existe, concorda? É tudo da pura imaginação. Ora, se elas podem imaginar uma fada, elas também podem imaginar um dragão. Então elas usam a fantasia da forma como elas podem e como elas querem. Elas têm o poder
poder nas mãos. Na realidade, elas são a fada e elas são a bruxa. Então isso dá um poder imenso para a criança. Ela acha que pode tudo. É o grande mundo, tudo é possível. Mas quando entra na escola, seja no pré, seja na escolinha, começam as primeiras regras. Começa o primeiro não. Ela tem um horário, ela tem uma tarefinha, umas mais, outras menos, mas existe uma organização. E aí começa a ficar difícil. Por quê? Porque o aprender é o apreender. Ele é da parte da realidade. Se trabalha com o concreto. E o que acontece? A criança às vezes resiste. Porque é muito difícil. Não é difícil. O difícil é você lidar com o concreto. Por quê? Ela estava naquele sonho lindo, cor-de-rosa, onde a fantasia dela levava para qualquer lugar. De repente ela tem aquela realidade. Dói. Parece que dói, mas dói mesmo, gente. Para a criança é uma dor incrível sair, acordar desse imenso sonho e ter que lidar com as primeiras contas, 2 mais 2, as primeiras letras. Então esse primeiro passo da aprendizagem é a primeira entrada da realidade, é a primeira queda da criança desse mundo. Então tudo que passa por esse período é que as pessoas começam a compreender que ela não está conseguindo suportar essa dor. Então, é uma tarefa difícil para todo mundo acompanhar o desenvolvimento da criança. Agora, o que resta para nós? Então, o convite para vocês refletirem. Todos nós temos e tivemos uma parte da nossa dor infantil. E se nós conseguirmos descobrirmos em nós mesmos o que nós fizemos com a dor, poderíamos então, de fato, ajudar a criança a trabalhar com a dor. Porque senão, todos nós estaríamos fadados a ficar presos nessa terra do tudo pode. Ou melhor, a terra do nunca. E estamos todos presos na síndrome do Peter Pan.